eu chamaria uma desterritorialização dos processos económicos, sociais e políticos. Ou seja, hoje os níveis de decisão estão noutro sítio, já não estão na nação. É por isso que é extremamente incorreto, a segunda incorreção na leitura desta crise, dizer que esta é uma crise de Portugal, porque Portugal se portou mal, ou a Grécia se portou mal. Não. Isto é uma crise multiterritorial. De tal maneira o é, que a Itália também está a passar problemas, que a França também está, ou outros níveis, que a Holanda também está, que a Islândia também esteve. Então não é um problema de alguns mal comportados, é um problema muito mais transversal. O que significa que querer atacá-la com receitas nacionais é um disparate, é um erro. Embora dê jeito para seguir programas de austeridade que vão incidir sobre cada um de nós e para nós aceitarmos essas medidas. A verdade é que, sendo uma crise mais estrutural e, de facto, de vários países, tem que ser atacada em simultâneo por esses vários países através de políticas conjuntas e solidárias. E essa tem sido a falha das respostas até agora. Pelo contrário, o que nos têm dito é que vocês é que são preguiçosos, vocês é que são mandriões, vocês é que gastaram demais, então tomem lá com um pacote de austeridade e agora resolvam o problema e depois venham para outra vez. De tal maneira que, quando agora, nos últimos tempos, alguns sinais de políticas conjuntas e solidárias começaram a aparecer, através do Banco Central Europeu, reparem, foi quando, pela primeira vez, Portugal pôde ir aos mercados. Isso não foi de um sucesso nacional, mas foi pelo facto de haver sinais, enfim, de solidariedade que começaram a surgir no mundo. Mas não quero entrar muito para essas questões técnicas para não desmaçar. A outra coisa que eu gostava de dizer sobre a crise, e termino neste primeiro ponto, é que ela, como eu disse há bocadinho, não é uma crise que começou agora, quer dizer, há 5 anos, em 2008. Não é uma crise de nações mal comportadas, é muito mais ampla do que isso, e atinge vários países ao mesmo tempo. Reparem, os Estados Unidos também têm crise, é uma coisa que quase ninguém fala. O Japão, por exemplo, tem uma dívida pública muito superior a qualquer um destes países que nós estamos a falar. E está a passar grandes dificuldades por isso. E, portanto, não é um problema deste ou daquele país, ou deste ou daquele mau comportamento. É um problema que tem a ver com o modelo de sociedade. Isso daí resulta uma coisa importante. É que esta crise atual não é meramente económica, é muito mais multidimensional. É uma crise social. Estamos a passar por problemas sociais gravíssimos, de aumento de desemprego, de empobrecimento e, sobretudo, de aumento das desigualdades. Porque não é verdade que estejamos todos a pagar do mesmo tipo, não estamos. Alguns até estão a beneficiar pela crise e a enriquecer, enquanto outros estão a empobrecer muito. E, portanto, há aqui uma desigualdade profunda. E, portanto, há aqui um problema social, há aqui uma crise social. Mas há também uma crise política, porque esta situação está a pôr em causa a nossa confiança nos governantes, a sensação de que estamos a ser mal governados, a sensação que é verdadeira, que é real, estamos a ser mal governados. E isso pode pôr em causa a própria ideia de democracia. E isso é gravíssimo. Porque significa que o próprio fundamento da democracia pode, nos próximos tempos, ser posto em causa e aparecerem soluções autoritárias. E perdermos aquilo que é um valor, no nosso caso, relativamente recente até na nossa história. Como pode acontecer noutros países. Veja-se o aumento que está a acontecer das votações dos partidos de extrema, quer da extrema-esquerda, quer da extrema-direita, tendencialmente menos democráticos ou mais autoritários. E na outra coisa que eu gostava de assinalar é que esta também é uma crise do conhecimento. Porque nos querem fazer crer que só há uma interpretação, que só há só há um tipo de resposta. E, portanto, há uma pobreza do conhecimento, neste momento, sobre a interpretação da crise. E por isso é que é muito importante que nós multipliquemos estas conversas, os diálogos, as interrogações, as dúvidas. Ou seja, tudo o contrário de ter certezas sobre aquilo que está a passar. Porque é pelas dúvidas que nós vamos à procura de novos conhecimentos e de novas interpretações. E nós precisamos de uma interpretação plural do que está a acontecer, e não de uma interpretação, um conhecimento afunilado, como aquele que nos querem fazer crer, porque não tem outro método, não há outra solução. Isso não é verdade. Há soluções, não há uma solução. Isto quer dizer uma coisa, já agora que eu terminei este ponto mesmo, que é
é profundamente errado tentar avaliar a evolução da crise e o sucesso das soluções que vão ser adotadas utilizando indicadores meramente económico-financeiros, como, por exemplo, o déficit, ou a percentagem do déficit, ou da dívida. É profundamente errado porquê? Porque, como se a crise fosse só económico-financeira, fazia sentido lê-la e avaliá-la com indicadores económico-financeiros só. Mas como a crise é multidimensional, nós temos que simultaneamente ler com indicadores de outras áreas. Por exemplo, indicadores sociais. O que é que está a passar com a taxa de pobreza? O que é que está a passar com o índice de desigualdade? O que é que está a passar com a taxa de desemprego? Ora, por muito sucesso que nos digam estar a acontecer, porque não é verdade, com o cumprimento dos déficits económico-financeiros, se os indicadores sociais estão-se a agravar, então já temos aqui uma avaliação mais ampla que não é tão positiva assim. E que pode ter consequências graves na vida das pessoas e no futuro da nossa sociedade como um todo. E já agora, e se tivéssemos índices de democracia, ou índice de confiança dos portugueses nos governantes, ou índice de aplicação das regras democráticas, aí teríamos um índice de avaliação da natureza política, que deveria também ser confrontado com os outros. Ou seja, a avaliação da crise não devia privilegiar uma parte, que é económico-financeira. Bem sei que o dinheiro é importante para tudo, mas não devia privilegiar essa parte, mas devia ver o todo, nas suas várias dimensões, e fazer um balanço. Se assim o fizéssemos, o eventual sucesso económico-financeiro das medidas que têm sido definidas seria claramente posto em causa, porque afinal, em termos gerais, estamos a ter mais prejuízo do que benefícios. E os custos que isto vai ter no futuro na recomposição da sociedade. E os custos que isto vai ter depois, até do ponto de vista financeiro, para recuperar a confiança e recuperar pessoas que, entretanto, perdem, desanimam e perdem o sentido da sua vida e alguns até, quiçá, a vida, porque se suicidam, desesperados, como acontece já. E, portanto, precisamos de uma outra leitura da crise, de outros indicadores da crise, de outras interpretações da crise. Na minha opinião, e para terminar este ponto, já disse isto 3 vezes, mas agora é mesmo, esta crise não se resolve só com a resolução da dívida, embora isso seja uma questão importante, bem evidente, não é endividados, mas não se resolve só, porque se for para voltarmos ao que éramos antes, mais cedo ou mais tarde teremos a ter problemas. E para mim há uma ideia que é essencial nessa resposta, que é falamos demasiado em dívida, já não falamos demasiado, mas falamos ainda assim bastante em crescimento económico, quando devíamos falar essencialmente de desenvolvimento sustentável. Porque esta devia ser a oportunidade histórica para nós relativizarmos o crescimento económico como objetivo das nossas vidas e para trazermos um outro conceito para o futuro, que é o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável significa o quê? Significa criar condições para respondermos às nossas necessidades atuais, mas sem pôr em causa as necessidades das gerações que vão vir. E isso implica ter uma preocupação de justiça social, de segurança económica, de preservação do ambiente, de respeito pela diversidade cultural, de reconstrução da democracia. E é disso que nós temos estado a falar. Porque é isso que significa mudar exatamente as bases que tiveram na origem desta crise. Que é exatamente esses os pontos que o modelo de crescimento económico afetou, provocou, causando a crise que estamos a viver. Bom, dito isto, passo agora ao meu segundo ponto, que é as condições para a saída. Portanto, já os enunciei no final do primeiro ponto. Na minha opinião, só é possível sair desta crise se tivermos a coragem de passar para um modelo de desenvolvimento sustentável das nossas sociedades. E isto significa o quê? Significa
não fazer da economia o centro das atenções, mas fazer da economia uma componente de outros elementos que no seu conjunto eu considero que são sérios e dos quais depende uma saída sustentável para a crise, o que significa uma saída desta crise que nos leva a uma evolução com futuro, que garanta que as gerações seguintes vão encontrar também resposta às suas necessidades e vão encontrar também possibilidades e oportunidades de poderem viver e organizar-se e encontrar felicidade. Os 7 pontos fundamentais são segurança económica, e reparem que eu estou a dizer segurança económica, não estou a dizer crescimento económico. São duas coisas diferentes. A segurança económica é a capacidade de, através da economia, nós garantirmos a sobrevivência de todas as pessoas. Ou seja, de, prioritariamente, responder às necessidades fundamentais, e isso hoje está identificado, está estudado, tem a ver com coisas como a alimentação, com o agasalho, digamos, mínimo, tem a ver com o abrigo, com a casa, coisas desse género. Este nível, que é aquilo que eu chamo de segurança económica, devia estar garantido, devia ser o grande objetivo da economia. Porque dizer crescimento económico, assim sem mais, pode não garantir isto, como não garantiu em muita gente, em muitas sociedades onde há pessoas a morrer à fome. E pode até desviar a produção de bens e serviços para bens que são prejudiciais à sociedade. Como, por exemplo, produzir, sobretudo, armas e produtos deliciosos para droga, em vez de bens alimentares, por exemplo. O crescimento económico, por si, nada significa, porque não sabemos o que lá está dentro. Não sabemos, simplificando, e para usar uma imagem que vinha nos livros de economia, mas nunca foi explorado, se estamos a produzir canhões, não estamos a produzir pão e manteiga. Só para dar... Portanto, não é o crescimento económico que nos deve servir de referência. O conceito-chave é segurança económica, que é, como disse, a organização da economia para responder às necessidades fundamentais de todas as pessoas. De todas as pessoas. E não só de algumas. Portanto, primeiro ponto de referência para sair da crise é construir um modelo económico que garanta a segurança económica e não o crescimento económico. Por isso é que eu não concordo quando atualmente muita gente fala da crise para é preciso criar crescimento económico. E se dito assim, eu percebo a ideia, porque é preciso criar emprego, crescimento económico, mas se eu vou criar crescimento económico para destruir a natureza, o emprego que eu crio não vai durar muito tempo. Se eu vou criar crescimento económico para criar bens destrutivos, que é para destruir e fazer guerras, isso não é socialmente justo. Nem me leva a uma sociedade de paz. Não pode ser assim qualquer crescimento económico. O conceito não pode ser este, dito assim desta maneira. Só porque queremos que nas estatísticas venha o PIB, o produto interno bruto, a crescer. Não pode ser assim. Isto é uma ilusão, isto é um engano e pode ser uma má saída para a crise. E, portanto, temos de ser claros. O que nós queremos é uma economia que garanta a segurança económica. Segundo aspecto, segundo ingrediente da saída. Queremos uma saída que garanta a coesão social, ou justiça social, se quiserem, ou ainda igualdade de oportunidades, ou equidade. São várias as pessoas que podem ser utilizadas. E isto significa uma saída que não faça uns mais ricos e outros mais pobres, com profundas desigualdades e injustiças. Mas uma saída que promova uma maior igualdade de oportunidades, que promova uma maior justiça social, que permita que mais pessoas tenham a oportunidade no seu país, não terem que fugir do seu país, e tenham empregos. E isto tudo é coesão social. Dizem, isto é difícil. Pois é. Mas por isso é que a saída para a crise tem que ser estudada em conjunto e tem que ser trabalhada para aquilo que é realmente uma sociedade mais justa. Portanto, uma saída que garanta a coesão social, ou pelo menos que a promova tendencialmente, é absolutamente fundamental. Porque se não o fizermos, nós estamos a caminhar para uma sociedade que é aquilo que alguns sociólogos chamam de sociedade fragmentada e, portanto, partida aos bocados, em que as pessoas ficam desesperadas, desanimadas, encolerizadas e, portanto, uma sociedade de revolta social.
em que provavelmente vamos ter que caminhar para uma lógica tipo São Paulo ou Rio de Janeiro, em que uma parte da sociedade rica está fechada em condomínios fechados e a outra parte pobre está, e depois até, em alguns casos, a por muros, remetida para as periferias e entrega à marginalidade da comunidade. É isto que queremos. Mas isto é um problema pobre. Mas isto é um risco permanente de exclusão social. E, portanto, isto não é sustentável. Independentemente do nosso juízo ético, não é objetivamente sustentável. Porque gera manifestações e revoltas que são, obviamente, alimentáveis facilmente por fundamentalismo e por terrorismos do ano espectro. Se é isto que temos, ok, então vamos criar uma sociedade em que os ricos vão dar hipótese das suas casas para as suas fábricas ou escritórios para não terem que passar pelo resto da cidade onde as pessoas estão a passar fome e revoltadas. Não creio que seja isto que seja viável nem sustentável. E, portanto, precisamos de pôr como um objetivo da saída da crise explicitamente a coesão social e não apenas a questão do déficit. Terceiro aspecto, terceiro ingrediente. É preciso que a crise crie um modelo económico e social e político que respeite a natureza e, portanto, que tenha em conta uma relação de carinho, podemos dizer assim, até deste ponto de vista emocional, uma relação de carinho com a natureza, que faz parte de nós, que faz parte da nossa vida e do nosso futuro, e por isso devíamos respeitar mais do que temos respeitado. E, portanto, eu diria quase que, não sei se isto para alguns de vocês faz sentido, mas quase que deveríamos regressar a algumas das ideias que o Francisco de Assis defendia na Idade Média. Da redescoberta dos nossos irmãos animais, das nossas irmãs plantas, no sentido que eles fazem parte do mesmo, estão no mesmo caminho, do mesmo destino que nós. E que os maltratamos, quando nos maltratamos a nós próprios. Ou se quiserem citar outro caso, como dizia o chefinho Seattle, que nos finais do século XIX, quando o Presidente dos Estados Unidos da altura lhe propôs comprar as suas terras e dar-lhes uma reserva em troca, ele deu esta resposta espantosa, que é: estão-nos a propor uma coisa que nós não entendemos. Como é que se pode vender uma coisa de que nós fazemos parte? O que é isso de vender a terra onde estão sepultados os nossos antepassados, onde faz parte do rio onde nós diariamente nos servimos, onde nos revemos, onde estão as florestas e os animais que ouvimos todos os dias, onde estão as manadas que nós caçamos apenas na estrita limite das nossas necessidades, mas que respeitamos na sua continuidade, porque sem elas nós não podemos sobreviver. Não entendemos essa proposta, dizia esse chefinho. E quando olhamos para as vossas cidades em que querem converter as nossas terras, não entendemos porque elas estão cheias de lixo. Reparem isto, dizia o chefinho, aparentemente selvagem, não é? Diríamos nós na altura, ou diríamos nós na altura, aparentemente selvagem, se calhar analfabeto, com uma profunda noção do que é hoje a ecologia, do que são hoje as descobertas da ciência, que é que nós tão tardiamente chegamos. E dizia mais outra coisa, que é: não percebo, dizia ele, não percebo, porque é que o vosso estilo de vida é como se as terras fossem para usar e abusar, sem perceber que tudo está ligado. Isto é uma expressão que ele utiliza várias vezes na carta. É uma carta espantosa. Aliás, provavelmente alguns de vocês conhecem. Se não conhecem, recomendo francamente, porque é um documento autêntico, um documento jurídico, histórico, e que, se não conhecem, vão os motores de busca da internet, o Google, por exemplo, e ponham lá Declaração do Chefinho, Seattle, como a cidade de Seattle. S-E-A-2-T-L-E. Leiam, que é espantosa. É um dos documentos mais impressionantes da consciência ambiental.